Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Estamos em março e o Investidor em Foco está no ar para começar mais esse mês junto com vocês, mais essa semana. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, desse dia 1º de março de 2021, que tem agenda da semana, cenário econômico de muita volatilidade. É claro, Kleber, essa semana não poderia começar diferente, tendo em vista os últimos dias no mercado financeiro, hein? Bom dia, Rê, boa tarde, boa noite. Uma ótima semana e um ótimo mês de março aí a todos os nossos ouvintes, né? A gente espera que seja bem mais tranquilo, apesar do começo indicar isso, né? A gente está só na manhã do primeiro dia do mês, né? Então tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte. Só que a gente fica na expectativa de melhora depois de um mês de fevereiro bastante agitado e que trouxe aí algumas movimentações não tão positivas para os investidores. Água, literalmente, Kleber, porque março tem as águas de março, ou seja, deve vir chuva pela frente. E muita, viu? E muito. Pelo menos em São Paulo não parou até agora, né? E outras regiões do país também, mas que sejam águas que tragam realmente, né, energias positivas que a gente está precisando. E o final de semana já trouxe algumas interessantes, certo? É verdade, Kleber. Bom, falando em fim de semana, deputados norte-americanos trabalharam no último sábado. Eles aprovaram o pacote de estímulos, aquele de quase 2 trilhões apresentados por Joe Biden, que a gente falou muito por aqui. E o Senado ainda tem que aprovar, por sua vez, esse pacote para que essa medida passe a ter validade. Essa movimentação já tem impactos no mercado financeiro nos Estados Unidos, nas bolsas, juros, inflação. Explica pra gente, Kleber, o tão esperado pacote até que enfim deve sair por agora, né? Primeiro passo dado, né, que a gente pode dizer em termos de aprovação, né? A maioria democrata, né, que hoje tem a Câmara dos Representantes, aprovou o projeto, mas foi apertado, né, foram 219 votos a favor contra 212 votos contra, né, é o terceiro pacote de resgate, né, de estímulos fiscais aí voltado para a economia norte-americana para combater exatamente, né, os impactos que a gente teve aí da pandemia, né, do aumento de desemprego, e que vem, obviamente, diretamente para recuperar toda essa necessidade que a população tem de se colocar de novo, né, numa normalidade econômica, né. A proposta agora ela vai para a votação do Senado, né, onde os democratas ali também planejam uma manobra, né, para conseguir aprová-la sem precisar de muito apoio, né, ou do apoio dos republicanos, tá? É o primeiro projeto que a gente pode colocar ali do governo Biden, né, o primeiro grande projeto, basicamente, né, chamado de Plano de Resgate Americano, né? E só para detalhar um pouquinho, né, ele inclui ali 415 bilhões de dólares para impulsionar a resposta ao coronavírus, né, e a vacinação contra a Covid-19, mais ou menos 1 trilhão de dólares em torno de ajuda direto às famílias, né, e mais ou menos 440 bilhões de dólares para ajudas em pequenas empresas e comunidades atingidas pela pandemia. É importante lembrar que isso no Senado ainda pode ter algum tipo de redução ou desidratação, como colocam, né, com algumas variações ali que podem ser feitas para se chegar num acordo e aprovação final. Mas o fato dela ter passado pela Câmara já foi muito bem recebida pelos mercados. A gente viu os índices de ações nos Estados Unidos no final de semana, já nos futuros, subirem, né, e na manhã de hoje também, e ajudarem não só os investidores nos Estados Unidos, mas também no mundo como um todo, vendo isso como algo muito positivo, porque é a maior economia do mundo respirando um pouco mais aliviado, né, com esse auxílio que a gente vai precisar realmente por um período maior, e o auxílio emergencial deles, né, que eles também precisam, além do número de desempregados ainda muito altos até que isso se recupere.
Verdade, você mencionou que foi o primeiro grande projeto de Joe Biden e tem um também grande feito dele nesse início de governo, que é já ter conseguido vacinar 22% da população e já se planeja por lá quando e como vai se retomar a economia e as atividades por completo, né, Kleber? Dado que essa velocidade de vacinação está parecendo bem satisfatória. Tá, os Estados Unidos realmente conseguiu acelerar bem, né, o que vinha sendo uma preocupação nas últimas semanas, passa realmente agora a ter ali pelo menos um movimento muito mais rápido, né, de imunizações, inclusive com mais imunizantes sendo autorizados, né, o último agora do final de semana foi o da Johnson & Johnson, que vem de uma forma interessante, porque é um imunizante que ele só precisa de uma dose, ele não precisa de 2 doses para imunizar a pessoa que tomar a vacina. Então é mais uma alternativa, né, para os Estados Unidos, e ele vem realmente com uma velocidade muito maior do que tinha nas semanas anteriores, o que já era um pouco esperado por analistas que vinham calculando que isso aconteceria no momento em que você tivesse uma velocidade maior, tanto de recebimento de insumos, quanto de produção das vacinas, quanto de até o planejamento e toda a logística funcionando de uma maneira mais ágil, né? As pessoas realmente já conseguindo fazer com que aquilo funcionasse de uma maneira mais fácil, que o início sempre é um pouquinho mais difícil até tudo conseguir se acomodar. O que é interessante olhar para outros países desenvolvidos também com uma velocidade grande, como na Europa, a gente tem, por exemplo, o Reino Unido já superando mais de 30% da população, e isso vem trazendo uma expectativa muito positiva, por exemplo, para os Estados Unidos, como você bem colocou, de que no primeiro semestre a gente vai ter a maior parte da população já imunizada e já com isso a gente consegue prever um segundo semestre com provavelmente o país todo imunizado e recuperado, funcionando normalmente. Claro, aí a gente vai ter que ver essas novas cepas, né, essas novas variações, infelizmente, do vírus, até que ponto elas podem impactar, mas pelo menos por enquanto a velocidade, né, e o que eles vêm conseguindo atingir ajuda muito para que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade, uma previsibilidade um pouco maior do que a gente tinha até semanas atrás, né? Claro. E com toda certeza, né, Kleber, algumas práticas de higiene, de conduta, de comportamento, elas vão ficar como legado, mesmo para países que já conseguirem combater esta cepa principal do vírus, né? Mas algumas coisas vão ter que ser mantidas, que seja o uso com frequência de álcool gel, que seja algum distanciamento um pouco maior dentro de ambientes fechados. Tem coisas que vão acabar ficando, né? Porque são coisas que as pessoas aprendem, que é bom para a questão sanitária e para a questão de saúde como um todo, e a gente vai ser ainda acompanhado por novas cepas do vírus, talvez não tão graves como essa que desencadeou toda a pandemia, por algum tempo, né? Não, sem dúvida. E assim, a mensagem que vem do final de semana mais interessante em toda essa questão a aprovação que os reguladores, né, o FDA, né, vamos chamar assim, né, em paralelo à Anvisa, né, dos Estados Unidos, em relação à vacina da Johnson & Johnson, né, ela pode realmente acabar trazendo ali uma mudança muito grande de perspectiva, né? Além dela já ter 800 milhões de doses encomendadas pelo mundo, ela acelera muito a possibilidade de recuperação das pessoas por ser uma dose única. Então, você tem vacinas que demoram ali 90 dias para tomar a segunda dose, outras demoram 28, outras 30. Você tem um intervalo que faz com que você, na escala de bilhões de pessoas a serem vacinadas, demore-se muito mais do que se você tiver uma dose única. Então, isso pode realmente mudar o patamar e ser muito mais eficaz, muito mais eficiente para a recuperação, tanto das pessoas quanto das economias, uma vez que você tiver outras vacinas seguindo também essa tecnologia, esses desenvolvimentos que a Johnson conseguiu. Muito legal mesmo, tomara que funcione bem e que todo mundo que precisa consiga comprar, né, Kleber? Bom, Kleber, a China apresentou resultados não muito bons, por outro lado, o Japão trouxe alguns resultados bem positivos nesse começo de semana, né?
A gente teve vários países aí, e até a própria zona do euro, apresentando aí o PMI industrial. Lembra dele, Rê? Lembro. Aquele com a medida dos 50 pontos. Exatamente. A gente teve aí o PMI industrial hoje da China, do Japão, da Alemanha, da zona do euro, e todos eles surpreenderam, né, positivamente. O da China menos, o da China não chegou a surpreender positivamente não, mas Japão, Alemanha e zona do euro sim. Quando a gente fala de zona do euro e Alemanha, fala primeiro, né, como você colocou, de China e Japão, porque o Japão realmente foi um grande destaque, né? Ele conseguiu, depois de muito tempo, dar um sinal aí muito positivo para a economia e para o mercado, principalmente, que não esperava esse número, e dando sinais realmente de uma recuperação que a gente já vinha até discutindo aqui, por exemplo, internamente. E na semana passada, quando a gente tomou as decisões de recomendação, por exemplo, uma delas foi ficar positivo ou ficar até acima do nível de recomendação que a gente tinha, por exemplo, para ações japonesas, nas recomendações que a gente faz da carteira, por exemplo, como no carteira Itaú. Isso se deu exatamente pelo fato da expectativa com a recuperação da economia japonesa e da velocidade com que ela pode se dar, junto com toda a economia asiática, principalmente nesse trilho da China, que a gente pode colocar, e por toda a política que o Japão vinha fazendo, né? E esse primeiro sinal veio agora, né, com o PMI de lá atingindo pela primeira vez em 2 anos o nível de expansão. Então já fazia 2 anos que o PMI industrial do Japão não atingia esse nível. A gente viu hoje todas as bolsas praticamente da Ásia fecharem positivas, com níveis muito bons, principalmente por causa desse otimismo em relação ao pacote dos Estados Unidos, e a do Japão foi a que fechou com o melhor nível exatamente por causa dessa recuperação, que foi, de certa forma, aí, um pouquinho surpreendente pelo nível que ela atingiu. E quando a gente olha para a China, ela ficou no menor nível dos últimos 10 meses, mas continua assim o PMI industrial ainda muito forte, né, o seu nível de manufatura ainda puxando bem para cima a economia e acima dos 50 pontos, como você bem colocou, que é de expansão, não tem retração da economia e que mostra que a China, por mais que obviamente tenha ali uma retração natural, até pela própria movimentação muito forte que ela teve no segundo semestre para cá, ainda tem ali um nível muito positivo. Mas o Japão realmente surpreendeu, e quando a gente olha para a zona do euro e a Alemanha, foi muito bom, porque a gente discutiu muito aqui a preocupação com relação à recuperação da Europa, né? E eles deram ali uma demonstração muito forte de que a indústria europeia, principalmente a indústria alemã, conseguiram expandir, estão dando sinais positivos, e esses números são de fevereiro, quando a gente teve o início ali mais forte das vacinações, ou seja, tende só a melhorar esses números a partir de agora, o que é muito positivo para a economia global. Muito bom, Kleber. E por aqui, como deve ser nossa semana, dado que os casos de coronavírus seguem crescendo, a maioria dos estados apresenta superlotação de UTIs, e no fim de semana o governo se reuniu com presidentes do Senado e da Câmara, ministros, outras lideranças políticas, para discutir alertas de colapso sanitário no Brasil que tem sido feito por especialistas. Isso mesmo. O número de casos preocupa bastante. A gente vem com um aumento significativo, né, tanto na média móvel, né, de casos, quanto infelizmente de vítimas fatais aí, nos últimos dias, né? Quando a gente pega aí a alta que a gente teve no Brasil nos últimos 7 dias, a média atingiu uma marca aí superior a 1.200 casos. A informação, quando a gente olha, ela pega aí principalmente, né, na média, de, por exemplo, de casos confirmados, né, em 7 dias, atingindo 54.540 pessoas aproximadamente, que é uma alta de 21% em relação ao período anterior, né, das últimas 2 semanas. Então, com isso, a gente vai olhando que mesmo com todo o cuidado que foi sendo alertado, a gente não teve uma melhora, a gente não teve uma evolução, e com isso a gente vê uma grande restrição novamente em regiões metropolitanas muito importantes, né, com lockdowns, em grandes capitais, em cidades colocando realmente seus comércios, suas circulações de forma restrita por causa
da preocupação com a questão de leitos que vão sendo ocupados, com hospitais, e hospitais não só públicos, mas hospitais particulares todos aí com superlotações e causando realmente uma série de problemas sanitários muito graves, infelizmente, né? São Paulo, por exemplo, e outras regiões vão chegando a níveis que são os níveis colocados por alguns mais críticos, ou talvez o mais crítico desde o início da pandemia, tá? Para se ter uma ideia, tá, pelo menos aí 17 estados, junto com o Distrito Federal, tem mais de 80% de lotação de UTIs intensivas, né, da rede pública, né, e aí a gente passa a ter um grande risco de colapso sanitário no país. Essa é a grande preocupação. E aí, como você colocou, né, a gente teve aí o encontro, né, e obviamente, né, no sábado, já o início, né, das pessoas começarem a se preocupar, né, com a ministra Rosa Weber, né, do STF, né, concedendo liminares de ações para o estado de São Paulo, Maranhão, Bahia, para retomada, né, de custeio de leitos de UTIs, né. A decisão deve ser cumprida imediatamente. No domingo, né, o próprio Planalto Central, com um grupo de autoridades, voltaram a se reunir para discutir essas questões, né? Estiveram presentes ali na Câmara também o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro Eduardo Pazuello, Paulo Guedes, né? E a gente tem todas as pessoas envolvidas ali preocupadas de novo, porque sabe que esse aumento de casos pode sim trazer uma paralisação muito crítica, primeiro, questão de saúde, primeiro, a vida das pessoas, e depois, sem dúvida nenhuma, o ponto econômico do país, que já não é nada muito saudável, que vinha ainda tentando se recuperar, como a gente vem falando todos os dias aqui, numa situação muito crítica. Então a gente torce realmente para que se consiga chegar num planejamento mínimo para que a gente tenha aí uma melhora dessa situação e as pessoas consigam entender a necessidade realmente de se manter dentro da medida do possível, né, isoladas, em proteção, para a gente segurar um pouquinho mais até que todo mundo consiga ser vacinado, né, Rê? É verdade, Kleber. Esperamos por essas vacinas, por um cronograma ágil, veloz, né, e que dê conta dessa população desse país tão grande que é o Brasil. Tem agenda importante para março? Tem reunião do Copom, né, Kleber? Tem. A gente tem reunião do Copom, uma expectativa aí de boa parte do mercado já de alta de Selic nessa próxima reunião. A grande dúvida que fica é de quanto vai ser essa alta. Algumas apostas ficam aí em 0,25%, outras já apostam com uma possibilidade de alta de 0,5%. Existe realmente essa dúvida por causa de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, né? E essa dúvida vai ficar até o momento da decisão ali, onde o Copom vai apresentar. A maioria ainda aposta numa alta de 0,25%, que seria a retomada de alta nessa provavelmente nova linha, né, do Banco Central, de controlar um pouco mais a pressão em relação à inflação, né, e também pela necessidade, né, que a gente tem hoje de dar uma resposta um pouco diferente em termos de política monetária do que foi feito no ano passado. Além disso, a gente tem outros dados importantes que vão sair ao longo da semana, tanto aqui quanto lá fora. Então, basicamente, a gente tem aí, né, índice de inflação saindo, o IPCS, hoje, às 10 horas, a gente tem o PMI, principalmente aqui em relação à manufatura no Brasil. Hoje a gente vai ter também aí divulgados ainda dados de balança comercial mensal, né, e total de exportações, total de importações, que é super importante aqui no Brasil, saindo no período da tarde. E nos Estados Unidos a gente também vai ter o PMI de manufatura, que é outro dado muito importante, mostrando recuperação de atividade na maior economia do mundo, além de outros dados relevantes que vão ser divulgados lá ao longo da semana, que a gente vai passando no dia a dia aqui, passando a questão de macro no podcast. Fechado, Rê? Fechado, Kleber. Até o próximo episódio na nossa aula com o professor Martim. Combinado, Rê. Até amanhã. Muito obrigado. Um ótimo mês de março a todos. Valeu. Para você também, e obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio, valeu pela audiência. Nos encontramos no próximo para nossa aula com o professor Martim. Não percam, até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado.
Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.